Vamos começar então, tá? Eh, Hoje começamos o mês de julho, né, abrindo aí as portas, né, desse segundo semestre na nossa vida. Um novo mês, um novo momento, né, infinitas possibilidades. A cada mês, a cada dia muda muito a energia, né, mas quando a gente muda um mês, muda bastante energia também. Então eu sempre gosto de lembrar, né, que a cada mês que começa, nós temos uma importante renovação, né? Então, eu sempre trago essa mentalização, né? Um novo dia, né? Um novo mês e infinitas possibilidades, porque tudo pode acontecer, né? De bom, inclusive, na nossa vida, coisas inimagináveis, coisas que a gente não está programando, não está esperando, mas que de alguma forma está vibrando dentro da gente e a gente acaba tendo a experiência de receber essas bênçãos na nossa vida, né? Então, que bom que você está aqui hoje. Hoje é mais um dia para a gente ser feliz, né? Para acordar com saúde, agradecendo pelas bênçãos que a gente vive e que a gente experiencia diariamente, né? E que seu dia seja muito abençoado, que seu dia seja maravilhoso, que você possa ser canalizadora de todas as coisas boas que estão disponíveis ao seu redor, você possa ser esse canal para absorver todo esse campo de luz, de boas frequências, de coisas boas para dentro de você, para sua vida. E a partir desse lugar em que você absorve toda essa força, né, você possa emanar isso também, né, para todos ao seu redor. Gente, o quanto que a gente se dá conta, né, e percebe as bênçãos que nós vivemos, né, na nossa vida diariamente. Se a gente for parar para pensar, às vezes a gente acaba caindo num lugar bem automático, assim, né, da nossa existência, com a nossa rotina, com as nossas demandas, os nossos compromissos, e a gente acaba deixando de perceber algumas coisas que são da rotina, né, que já são parte da nossa vida, e de dar realmente um significado para isso, uma certa importância para isso, né. Então, às vezes a gente entende, de alguma forma, que bênçãos, né, são coisas grandiosas, são eventos grandiosos, acontecimentos grandiosos, né. E na verdade não é, né. Na verdade, são experiências positivas do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia, né. As coisas simples ali que estão acontecendo, né, e que acontecem e que existem e que a gente às vezes sequer percebe, né, ou se dá conta. Então, eu gosto muito de me conectar com essa mentalidade, né, de reconhecer as bênçãos, né, no meu dia a dia, porque isso me leva, né, me conduz a agradecer por muitas coisas que eu vivo, que eu estou vivendo, pelos meus privilégios, né, pelos nossos privilégios encarnatórios, né, reconhecer e valorizar as pequenas coisas do nosso dia a dia, da nossa rotina, da nossa existência, tudo aquilo que a gente recebe, né, e que ao acordar até a hora de dormir, né, se a gente for parar para pensar, simplesmente o fato de você acordar na sua cama, né, tomar seu café, você sai para trabalhar, sai para fazer suas coisas, só coisas boas acontecem com você, ou melhor, nada de ruim te acontece, né, e você volta para sua casa, você volta, você descansa, isso é uma benção, né. Foi um dia abençoado, foi um dia que muitas vezes a gente entende como um dia comum, né, mas foi um dia abençoado, né, onde se viveu ali uma oportunidade, né, naquele dia, com bênçãos, né, com coisas, naturais, normais, mas que são bênçãos. Ontem ainda, né, veio muito forte isso, eu coloquei meu filho para dormir, e aí, um frio, né, aquela coisa super gelada, assim, e eu olhando ele na babá eletrônica, ele dormindo profundamente, um sono, assim, que a gente sente até uma inveja, né, dessas crianças que dormem, assim, que, nossa, é muito, muito profundo. E eu fiquei pensando exatamente isso que eu estou trazendo para vocês, né, que agradecendo, né, meu Deus, que bênção ele poder dormir nessa cama quentinha, bem alimentado, não tem dor, tá dormindo profundo, tá em paz,
né? Que bênção, obrigada, né? Obrigada por este momento no agora, né? E pela minha casa, pela minha cama quentinha, pela minha família, né? Pelo meu trabalho, pelas pessoas que estão aqui nas lives. Então, trazer esse padrão, né, comportamental como um hábito, né, de reconhecer as bênçãos, de agradecer, de, inclusive essas coisas que são simples e que a gente banaliza às vezes, né, simples, né, que são do nosso cotidiano, porque é essa forma da gente viver que vai dando um sentido diferente para a forma que a gente enxerga a vida, né. Às vezes a gente fica muito, é bem comum, né, nós ficarmos muito condicionados a uma forma, né, de se relacionar com a vida, ou com as orações, né, com as meditações, através do pedir, né. Então a gente pede proteção, a gente pede saúde, e pede, pede, né, e pede as coisas que a gente quer realizar, e aí as coisas que a gente deseja, os nossos objetivos, e a gente entra nesse, né, nesse hábito, assim, né, do pedir. E será mesmo, né, será mesmo que essa é a forma mais elevada da gente se conectar, né, da gente se relacionar com a vida, né? É claro que vão ter momentos que a gente vai fortalecer, né, essa consciência, né, do pedir algo, mas nem sempre essa é a forma mais elevada da gente se relacionar com a vida, né, e através das orações com o universo, né, com Deus. Então, eu sempre lembro quando eu falo sobre isso, o quanto eu aprendi, né, sobre isso numa viagem que eu fiz para o Peru, né, quando através das jornadas místicas, estava com o grupo, né, fazendo essa jornada, essa imersão de autoconhecimento lá no Peru, e a gente estava fazendo uma atividade terapêutica, né, com uma terapeuta de lá, né, uma xamã de lá. E ela trouxe muito essa consciência que é um aprendizado andino, assim, né, de quando a gente olhar para as montanhas, lá tem muitas montanhas, né, de quando a gente olhar para as montanhas, a gente lembrar de agradecer por tudo aquilo que a gente quer viver, ao invés de pedir, né. Isso foi muito forte para mim. E esse aprendizado eu trago muito forte na minha vida, assim, e até compartilho sempre com vocês, né, porque isso também é uma forma, da gente se conectar com aquilo que a gente deseja, como se a gente já estivesse vivendo aquilo, né, porque fortalece esse estado vibracional, ou seja, aumenta muito mais as probabilidades da gente magnetizar, da gente fortalecer o nosso campo e atrair essa realidade, né. Então, agradecer por aquilo que já é real, né, na nossa realidade, na nossa vida, pelas bênçãos, pelas coisas simples do nosso dia a dia, pelos nossos privilégios encarnatórios, né. Lembrem disso, somos muito privilegiados em vários sentidos. Se você está aqui hoje, né, nessa live, se você tem acesso a esse conhecimento, né, se você, enfim, é um privilégio, né. Então, agradecer muito, né, em relação a isso também, mas também agradecer aquilo, né, que você quer realizar, como se aquilo já fosse parte, porque existe um conceito que nos diz que tudo aquilo que a gente deseja viver já está acontecendo dentro da gente. Se eu tenho vontade de comprar uma casa, por exemplo, né, primeiro, se eu tenho essa vontade de comprar uma casa, é porque eu tenho esse potencial dentro de mim, né. Senão, alguma crença dentro de mim ia me dizer que isso é impossível, ou eu nem pensaria nisso, né. Então existe, né, esse potencial dentro de você. E segundo que, quando você se coloca nesse lugar de agradecer, né, por essa casa, por exemplo, como se já fosse algo real, né, porque de fato, em algum nível, isso já é real, né. Antes das coisas se tornarem materializadas na nossa vida, da gente realizar as nossas materializações, seja um trabalho, uma casa, um bem, alguma coisa que você queira viver, um sonho, enfim, uma experiência, uma fase, enfim, antes da gente viver essa materialização, essa realização, né, isso acontece em uma outra camada mais sutil, vai se formando essa realidade em uma outra camada mais sutil.
E essa formação, né, essa cocriação, ela acontece através da sua intenção, né, daquele seu desejo profundo da sua alma, do seu coração, de querer vivenciar aquilo, né, de sentir que aquilo já faz parte da sua história, né. Então já existe essa força, né, esse desenho mental dentro de você como uma intenção, a força dos nossos pensamentos, né, o quanto que a gente consegue acreditar que é possível, né, e fortalecer aquilo, né, que é possível, que eu consigo, que eu mereço, que vai dar certo. Então, todo esse estado, né, vai criando, né, no sutil, né, no invisível, essa realidade. Né, e ela fica ali vibrando aquela realidade, né, na sua volta, e você vai ouvindo pessoas falar sobre isso, daqui a pouco até o Instagram manda para você, né, uma propaganda sobre isso, porque até isso acontece, ou você começa a atrair, né, por quê? Porque o seu radar, né, tá ativo com essas informações e você vai enviando essa informação e vai magnetizando caminhos, mais informação sobre isso, então é muito potente a gente entender que tudo aquilo que eu quero realizar, né, e que eu quero viver, e que eu desejo, enfim, né, se você tem consciência daquilo que você quer, eu preciso começar a agradecer por isso, como se isso já fizesse realmente parte da minha vida, porque já faz, né, já faz, já existe dentro essa informação, né. Então façam esse exercício, né, que além da gente reconhecer as bênçãos do nosso dia a dia, e a gente poder agradecer diariamente por tudo que a gente vivencia, a gente também possa reconhecer os nossos sonhos, os nossos objetivos, e quando a gente fala de segundo semestre, né, já até dá uma eu fico já animada, assim, porque eu entendo esse momento do ano muito potencial, assim, né, de retomada, de recomeço, de 6 meses, assim, para fazer, né, muda muito a frequência também, né, quando a gente vira, o semestre, né. Então, trazer as tuas intenções, né, aqui nessa live, nas meditações, para esse segundo momento do ano, agradecendo também por aquilo que você deseja realizar, né, e conseguir imaginar isso, né, fazer essas visualizações é bem importante também, porque nos aproxima, né, cada vez mais, dessa, né, dessa realidade, tá? Então tá bom. Vamos para nossa meditação então, riquezas. Eu vou abrir uma carta hoje aqui, primeiro dia do mês, né? Acho que merece um direcionamento assim do oráculo. Eu adoro, gosto bastante, sei que vocês adoram também, então vamos lá. Saiu a carta da serendipidade. Olha que complexo. Me abro para a sincronicidade do mistério. Deixa eu ler pra gente. O que isso quer dizer? 144. Vamos lá. O mistério é irrevelável. Por mais que você tente decifrá-lo, a sua compreensão não é capaz de alcançar tanta amplidão. Existem muitos mistérios que continuarão a ser um mistério, eternamente. Essa é a arquitetura cósmica. Serendipitia é um anglicismo que significa aparentemente por acaso, entre aspas, pois não existe coincidência. É o alinhamento mágico dos eventos, a intervenção do incognoscível. Quando saímos do aparente e adentramos o mistério, descobrimos que estamos emaranhadas numa coexistência harmônica, que, portanto, há sempre uma pontualidade no surgimento de um milagre. Essa carta, neste dia, te convida a se abrir para as sincronicidades da vida. Pare de planejar ou querer definir o que há de ser. Abra espaço para o mistério manifestar o impensável, inimaginável. Espere isso.
Você está em alinhamento perfeito com os aprendizados que está pronta para viver. E a sua jornada ressoa em perfeita harmonia com as leis cósmicas. Você é um canal de luz e sua vida está sendo amparada a todo momento, mesmo quando você se sentir desconectada. Saiba que o mistério já compreendeu o que realmente você necessita e irá te fornecer o fundamental para a sua caminhada rumo ao seu crescimento. Prepare-se para presenciar bênçãos e milagres que você não planejou. Observe e siga os sinais da vida. Esse é um mistério. Me abro para a sincronicidade do mistério. Interessante, né? Bem interessante. Bom, vamos lá então, gente, fazer a nossa meditação de hoje. Vou pedir então para vocês fecharem os olhos, dedicarem esse momento, né, para vocês, para que eles tenham qualidade nesse momento, nessa manhã. E respira bem profundo, amorosamente, lentamente, sendo gentil com você nesse primeiro momento da manhã, através da respiração, encontrando um ritmo natural e saudável para respirar e observando as sensações no seu corpo. Que seu dia seja repleto de bênçãos e de prosperidade. Certamente o seu dia será maravilhoso. E vamos começar a meditação para a abundância. Eu sou um ser ilimitado. O universo é abundante e perfeito e sustenta as minhas decisões e me apoia. Eu sou consciente do meu poder ilimitado de magnetizar, atrair, precipitar e cocriar. Eu sou a utilização do poder divino em ação. Eu sou consciente de que é possível transmutar agora todas as imperfeições, limites e bloqueios que impedem a abundância na minha vida. Que os seres de amor infinito abençoem o meu momento de agora para que eu possa criar uma nova realidade em minha vida. Que na luz da determinação e na sintonia do impulso de um novo ciclo, eu crie a minha liberdade financeira ilimitada e eterna. Eu invoco agora o poder dos arcanjos para que abençoem este momento sagrado. O universo é ilimitado, ele é abundante e perfeito. Eu aceito ser a totalidade do que eu sou. Eu sou ilimitada, abundante e perfeita. Eu invoco o poder de concretização para que eu manifeste no mundo da matéria os meus sonhos e ideias, projetados nos planos mentais e sutis. Que eu veja diante de mim um novo mundo, mais próspero, equilibrado e feliz. Que eu seja o precursor de uma nova realidade na Terra agora, onde, respeitando a energia do dinheiro, eu admita ser suprido abundantemente. Eu agora liberto todos os meus julgamentos e preconceitos em relação ao dinheiro e à abundância, transmutando o sentido da energia do dinheiro, aliviando o sofrimento e as preocupações em relação ao limite do fluir da abundância em minha vida, agora. Assim como o ar flui naturalmente no universo, o dinheiro também flui assim em minha vida, suprindo as minhas necessidades e proporcionando-me uma vida nova. Agora, eu aceito o poder da manifestação em ação. Agora, eu mudo minha atitude interna em relação à abundância. Estou livre de situações do passado, que eu atinja uma nova sintonia de atuação, na qual novas realidades se abram diante dos meus olhos. Que eu tenha discernimento para ver com a luz do meu coração e de sentir que a minha vida, a partir de agora, seja plena, saudável, abundante, perfeita e ilimitada.
Não existem mais limites. Tudo é pleno, tudo é rico, feliz e próspero. Em alegrias, eu me aproximo da minha presença do eu sou, para que juntos possamos criar uma nova realidade em minha vida particular, a partir de agora. Eu sou ilimitado, eu sou abundante, eu sou feliz. Eu sou o amor. Eu sou luz. Afirmação de hoje: eu mereço toda a abundância que a vida tem para me oferecer. Eu mereço toda a abundância que a vida tem para me oferecer. Eu mereço toda a abundância que a vida tem para me oferecer. Ao final dessa oração, faça mais uma respiração bem profunda, consciente, integrando dentro de você cada palavra, cada frase, cada decreto dessa oração. Que a partir deste momento que você está aqui agora, você possa reprogramar todas essas limitações e bloqueios que todos temos de alguma forma em relação à abundância na sua vida, a atrair coisas boas, né? E ter uma nova relação com a vida a partir desse lugar mais abundante. É isso que a gente vai começar a construir a partir de agora aqui, nos nossos encontros. Eu gosto muito de trazer para vocês, né, essa visão, né, que é uma visão que eu carrego muito na minha vida, do ilimitado, né, do infinito, das infinitas possibilidades, de uma mentalidade ilimitada, né. A nossa mente humana, ela é extremamente limitada, né. Então, quando nós falamos, e pensamos aquilo que nós desejamos, eu desejo tal coisa. Isso é uma forma de limitação, né? Mas nós precisamos nos relacionar, né, com os nossos desejos, né, com as nossas intenções, mesmo que isso também seja uma forma de limitar, porque muitas vezes a nossa mente está programando uma experiência para nós muito menor da que a gente já está pronta para viver e receber, né? E aí vai de cada um de nós trabalhar, né, esses padrões de escassez, de às vezes até inferioridade, que nos fazem nos conectar com coisas muito menores realmente, né, do que a gente já está pronta para viver. Então, é isso, gente. Essa foi a minha contribuição para vocês aqui hoje. Eu vou deixar a live dessa semana, eu vou deixar todas disponíveis aqui no Instagram, porque ainda tem muita gente chegando, né, e ficando sabendo. Então, vocês podem encaminhar essa live para mais pessoas, para pelo menos 3 pessoas, assim, né, para fortalecer esse movimento também. E quem quiser ser avisado, né, para não perder as lives, entrem no meu canal do WhatsApp, é um canal onde só eu coloco avisos e informações ali. Então, eu tenho avisado sempre antes de entrar ao vivo, né, que vou entrar ao vivo, e o link do meu canal tá na minha bio aqui, tem um linkzinho que você entra, e ele tem vários links, aí vai dizer grupo do WhatsApp, né, canal do WhatsApp, e aí você entra ali para poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Tá bom? Obrigada pela companhia de vocês hoje, pelo, né, fortalecimento aqui. É isso, Dani, o Instagram nem sempre avisa, né? Então, é interessante ter esse lugar, assim, para que vocês possam, para não perder, né, o ao vivo. Então, obrigada pela presença de vocês, espero de coração aí que tenha sido um momento agradável, né? E tá só começando, gente. Nós ainda vamos longe juntos, tá bom? Um lindo dia para vocês e um mês julho, abençoado, com muitas bênçãos, cheio de prosperidade e coisas boas e que vocês já estão prontos para viver e receber, tá bom? Um beijo para vocês. Até amanhã.